Boa. Então vamos lá, tá? Vocês acompanharam aí os noticiários essa semana, né? Não sei se algum professor já chegou a tocar nesse ponto com vocês, Esse mas mês e mês passado para jogos foi. Nu! vamos conversar um pouquinho, um bate-papo, tá? Sobre esse novo contexto aí do ECA Digital, para vocês alinharem esse conhecimento, tá? E de alguma forma vocês aplicarem aí, já pensarem no jogo de vocês, como vocês vão como vocês vão aderir, tá? a essa a essa nova lei, tá? A esse novo contexto. De antemão, essa lei que o pessoal apelidou de Lei Felca, né? Ela nada mais é que o ECA digital. Tá? Quem não sabe, o ECA ele é um estatuto ali que tem algumas regrinhas, né? Algumas normas com relação à criança e ao adolescente, né? É estatuto da criança e do adolescente. Ele tem várias leis ali que visam a proteção da criança e do adolescente no âmbito nacional. Tá? E aí, desde que houve alguns problemas aí na rede social, que envolveu o nome do Felca, ele propôs, né, essa mudança aí dessa lei por conta de alguns acontecimentos que não vale a pena a gente citar aqui. E aí essa semana essa lei ela foi aprovada, né? E ela entrou em vigor no dia 17. E isso aí causa impactos na vida da gente enquanto programadores de game designer, desenvolvedores. Isso não afeta só jogos, tá? O ECA Digital ele não é específico para jogos. Ele visa a proteção da criança e do adolescente no mundo digital, tá? Coincidentemente, onde se tem mais ocorrências é no mundo dos jogos, tá? Mas isso é uma proteção para o mundo digital, internet, sites de conteúdo adulto, jogos, cassino digital e por aí vai, tá? Então são várias nuances aí que envolvem essa lei, tá? E resumindo, nós enquanto profissionais da área de tecnologia, seja qual área for, a gente precisa estar atento que independente se a gente está fazendo um produto para uma criança, um adolescente ou não, a gente tem que entender que se eu criar um jogo, mesmo que eu diga que esse jogo é para uma pessoa de 18 anos, o meu jogo, eu vou precisar de alguma maneira garantir que a pessoa que está jogando, que está interagindo no meu jogo, ela tem realmente 18 anos, tá? Aí até então, como é que isso era tratado, né? Na maioria dos jogos, sites, tudo que você acessava na internet. Se você entrava no site de uma cervejaria, sei lá, ambev.com.br, a Ambev perguntava lá. Ambev é um produto proibido para menores de idade, que só pode ser vendido, as cervejas, né? Só pode ser vendido a quem tem mais de 18 anos. Então, quando a gente entra no site da Ambev, ela perguntava lá, uma caixinha. Você tem mais de 18 anos? Sim ou não? E a lei até então garantia que eu estava aderente à proteção da criança e do adolescente. Porra, mas isso era extremamente frágil. Por quê? Um adolescente, 14, 15, 16 anos, um exemplo, ele poderia entrar no site e dizer lá, sim, eu tenho mais de 18 anos. Ele consumia todo o conteúdo daquele site. O site de cerveja é só um exemplo. Tá? Mas se você pensar em pornografia infantil, é a mesma coisa. De site de pornografia não. Site de pornografia, por exemplo.
Tem vários na internet. É a mesma regra, tá? Ele mostrava uma mensagenzinha na tela. Você tem mais de 18 anos, sim ou não? Qualquer pessoa que chegasse lá e marcasse sim, consumia o site por completo, tá? Então o ECA Digital, ele tenta, o objetivo da lei é proteger as crianças e os adolescentes desse acesso, tá? Então, ao invés da pessoa agora mostrar uma caixinha de sim ou não, o site, o jogo, o serviço, qualquer coisa, ele precisa garantir que quem está desse lado de cá acessando realmente tem mais de 18 anos, tá? Só o marcar o sim, ele não serve mais, tá? Então essa lei 15.211 de 2025, que entrou em vigor dia 17, se eu não estiver enganado, tá? Vamos bater um papo sobre ela. E aí o mercado já mudou, né? Desde o dia 17 de março até antes, a Catarina comentou no começo, né? Que já está há um tempo rolando as conversas sobre Desde ano passado. sobre essa nova lei, mas realmente ela entrou em vigor agora, né? Então, por exemplo, Rockstar Games, ela já suspendeu a venda para PCs no Brasil, né? Na loja da Rockstar Games, tá? Devido ao risco de não conformidade imediata com essa nova lei, tá? Então, se vocês tentarem comprar algum jogo na Rockstar, qualquer um, eles não vendem mais, tá? Mas a Rockstar, ela ainda disponibiliza os jogos delas pela Steam, tá? Os que têm compatibilidade com a Steam, eles ainda estão sendo comercializados. Então, acredito eu que eles empurraram essa responsabilidade de validação de identidade ou a garantia da lei para a Steam como comercializadora dos jogos, tá? Mas ela virou para o mercado brasileiro e disse: a minha plataforma não tem condição de comercializar, de atender a essa lei. Então, como ela prevê penalidades, eles preferiram tirar a loja do ar, tá? O Discord e outras redes sociais, tá? Eles, para continuar funcionando, eles vão precisar se adequar a essa lei, tá? Vocês com certeza tinham Instagram quando vocês eram menores de idade e vocês só diziam lá qual era a data de nascimento de vocês, e com certeza vocês mentiram na hora de cadastrar o Instagram, tá? De criar o cadastro de vocês lá. Bem fácil. É a mesma lógica da caixinha de sim ou não. O menor de idade, ele poderia ir lá e clicar sim. O menor de idade, ele poderia fazer o cadastro dele e mentir a idade, tá? Então a lei, ela empurrou a responsabilidade para quem está oferecendo o serviço de fazer a verificação. Beleza. Paloma tem 15 anos, está fazendo o cadastro dela no Instagram e está dizendo que nasceu em 1983. O que é que o Instagram tem que fazer? Garantir se essa informação é verdadeira, de alguma forma, tá? Ele não vai poder mais aceitar que essa informação é inicialmente verdadeira. Ele tem que verificar. Como é que verifica? Pode mandar um documento, pode fazer uma leitura facial, né? Hoje a gente tem a gente tem tecnologia suficiente com inteligência artificial para fazer um reconhecimento facial. É até um projeto que eu estou querendo puxar, um exemplo, de usar um recurso de IA chamado OpenCV, né? Que é uma biblioteca de inteligência artificial para reconhecimento de imagens, tratamento de imagem, para, a partir de uma foto, de um reconhecimento facial, identificar se as expressões faciais daquela pessoa condizem com a data de nascimento que ela informou, ou com a idade que ela informou, tá? Então, são validações que as redes, que os sites vão precisar fazer, tá? Aqueles que têm possíveis conteúdos sensíveis a menores de idade, tá? Qualquer tipo de conteúdo sensível, tá? Um outro case que a gente teve essa semana foi do Arch Linux, tá? O Linux, ele é um sistema de código aberto, tá? É um sistema operacional de código aberto, tá? Aí a gente tem vários no mercado, né?
gente tem Arch Linux, a gente tem Fedora, a gente tem Kali Linux, Ubuntu. São vários sistemas operacionais concorrentes do Windows, do sistema operacional do Mac, tá? Os Linux, a diferença do Windows para o Linux, basicamente, é que o Linux, a maioria das versões do Linux, elas são open source, tá? Existe uma comunidade trabalhando ali em prol daquele sistema, mas sem fins lucrativos, tá? Na maioria dos casos. E o Arch Linux, ele levantou a questão que justamente por ele ser de código aberto, por ele não gerar valor financeiro para esse sistema operacional diferente do Windows, ele não conseguiria mover a comunidade que mantém esse sistema atualizado, desenvolvido e comercializável não, né? Distribuído. Eles não conseguiriam atender a legislação. Por quê? Por mais que eles implementem regras que validem a identificação de uma pessoa, a identificação de idade, como promove a lei, ele não conseguiria atender. Por quê? Mesmo que ele fizesse isso, o sistema de código aberto, a pessoa mal intencionada, ela conseguiria pegar o código lá e alterar e continuar distribuindo o sistema da mesma forma, tá? Com a proteção falha. E aí foi sugerido, em algum fórum que eu estava lendo, que eles terceirizassem esse serviço, né? Consumissem alguma empresa que fornece serviço de validação, eles integrassem apenas no sistema deles. Mas eles disseram, a gente não gera valor financeiro. A gente é uma comunidade, todo mundo aqui trabalha em prol do sistema, da manutenção e tal, mas não é o foco aqui de ganhar dinheiro. Então a gente não tem dinheiro para contratar um serviço. E eles preferiram remover as distribuições que eles tinham disponíveis no Brasil, cortaram todos os links e hoje você não consegue baixar uma versão do Arch Linux no Brasil, tá? Porque eles preferiram parar de operar no Brasil porque a lei prevê multa pesada, tá? Podem chegar a superar 50 milhões de reais, então é muito dinheiro, tá? Podem interromper se quiserem, tá? Comentar qualquer coisa. Por enquanto tá de boa. Então, novo requisito de sistema, o que é o ECA digital, né? Como a gente já brincou um pouquinho, já comentou aqui um pouquinho. É a Lei Federal 15.211 de 2025. Não é apenas um termo de uso, né? Como é hoje. É uma exigência arquitetural. Aplica-se a qualquer produto ou serviço de tecnologia da informação, tá? Direcionado a crianças e adolescentes ou com acesso provável por eles, independentemente de onde o código foi desenvolvido ou onde o servidor está hospedado, tá? Criei um jogo online, mas está hospedado na China. Eu preciso atender a essa regra? Precisa, tá? Se algum brasileiro jogar, acessar, precisa. Então você remove o acesso dos brasileiros do Brasil e você não precisa atender a regra. Mas se o público pode ser brasileiro, precisa implementar a lei, tá? Então, ECA é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, na versão digital do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ela prevê proteção integral desses indivíduos, transparência de dados e responsabilidade ativa para as empresas que fornecem serviços, independente da plataforma, seja aplicativos móveis, jogos digitais, plataforma de rede social, sites, por aí vai. Qualquer serviço de tecnologia da informação, tá? Tanto que a gente viu no exemplo anterior que a indústria de jogos já se pronunciou, uma distribuição de um sistema operacional já se pronunciou, tá? E por aí vai. E como as redes sociais vão precisar se adequar a essa nova realidade, tá? Olha lá, o core da lei, proteção por padrão, tá? Então, se existia a possibilidade antes do indivíduo dizer sim ou não, hoje em dia é não. O padrão é não, tá? Então, a segurança e a privacidade não podem mais ser configurações opcionais ocultas, tá? O grau mais elevado de proteção deve ser o estado inicial
de qualquer aplicação, tá? Então, exemplos, tá? Microtransações em app, bloqueado, tá? Então, muitos jogos você consegue entrar numa lojinha do teu jogo e comprar itens. Então, por padrão, isso precisa ser bloqueado quando o acesso for realizado por menores de idade, tá? É default, porque isso pode configurar. A lei não é só para casos extremos de vulnerabilidade, tá? De pornografia, essas coisas. O cassino digital também está em voga nessa lei, tá? Então, o ato do jogador comprar por impulso uma skin nova para o jogo, uma arma nova para o jogador, então tá proibido para menores de idade. Por quê? O jogo, na maioria dos casos, ele induz a pessoa a comprar, tá? É como se fosse o jogo do tigrinho. Você tá ali comprando. Teu personagem ele vai enriquecendo, o jogo vai melhorando à medida que ele vai comprando mais itens, tá? E não é à toa que a gente via e vê ainda, vai ver ainda, né? Muitos casos aí de, sei lá, o menino foi lá, ou a menina, o jogador cadastrou o cartão do pai e da mãe, ou já deixou cadastrado e ferrou na conta, porque o jogador ele foi induzido pela estratégia de marketing, por várias coisas ali que estão acontecendo no jogo, a comprar compulsivamente, tá? Sem controle. Isso traz sérios problemas. Para um adulto, imagine para uma criança, tá? Então a visibilidade de perfil das crianças e do adolescente também, eles vão precisar ser privados por padrão, tá? Um exemplo, na rede social, no Instagram, você tem a opção de ter o perfil público e ter o perfil privado, não é isso? Quando for uma criança ou um adolescente, o padrão é privado e não vai poder ser público, tá? Coleta de perfilamento de dados também não vai ser permitida, tá? Então, como é que o Google, por exemplo, coleta informações sua no navegador, um exemplo, tá? Então ele fica ali monitorando teus acessos, monitora a câmera, monitora microfone. Isso vai gerando informações para ele trabalhar com o desejo e lhe ofertar alguma coisa para você acessar um site, para você comprar, para você abrir um anúncio que ele está divulgando. Então o Google, por exemplo, é proibido de fazer esse tipo de ação com crianças e adolescentes. Precisa ser desativado por padrão e acredito que não deva nem ter a opção de ativar, tá? Então, o primeiro pilar da lei é o fim do tenho mais de 18 anos, né? Como a gente já estava discutindo aqui, tá? Idade de verdade, tá? Exigência de verificação real e de identidade, tá? Hoje, como existe um onboard, um cadastro que é feito num sistema, ou abre a tela do site. Antes de você exibir o conteúdo, aparece uma informação, né? Um checkbox lá para o usuário marcar se ele tem mais de 18 anos ou não. E aí o cara marcou sim e tem acesso, tá? E a lei ela prevê essa nova arquitetura, tá? Quando acessar um serviço, seja ele qual for, precisa fazer uma integração aí de APIs para verificar a identidade daquele indivíduo que está acessando, tá? E a partir daí ele vai ter acesso irrestrito se ele atender o requisito, né? Se for maior de 18 anos. E se não for, ele vai acessar com proteção padrão, como a gente viu, né? Se for o Instagram, por exemplo, qual é a proteção padrão do Instagram? Perfil bloqueado, né? Privado, por padrão, não pode fazer coleta de informações para trabalhar com publicidade em cima daquele perfil, nada disso, tá? No caso de crianças e adolescentes. O segundo pilar, o desacoplamento de dados e monetização, tá? O ECA Digital ele proíbe explicitamente o uso de dados de menores para manipulação de consumo, tá? O profiling. E redirecionamento de publicidade, como a gente acabou de comentar, tá?
Então fica proibido direcionar anúncios comportamentais baseados em rastreamento de crianças, tá? Proibido utilizar dark patterns para induzir compras impulsivas. E é permitido publicidade estritamente contextual, sem uso de dados pessoais ou históricos, tá? Não é que você não vai poder exibir publicidade, tá? Mas você vai exibir publicidade com critério, tá? Você não vai exibir uma publicidade que vai induzir a criança a comprar um item para um jogo ali de forma compulsiva, tá? E o novo pilar, o terceiro pilar, que é o novo pipeline de moderação, né? SLA, né, é o tempo de implementação disso, é estrito. A remoção de conteúdo de abuso deve ser feita de forma imediata e integrada para as autoridades, tá? Então precisa ser identificado e feito uma triagem, a remoção imediata do abuso e a notificação de forma automática para as autoridades, tá? Então a flag de usuário, detecção algorítmica de conteúdo de exploração sexual, abuso ou aliciamento, tá? Vai precisar ser feita essa identificação em qualquer conteúdo, tá? O Instagram, por exemplo, vai precisar fazer isso aqui de forma automática, tá? Remoção imediata, isolamento do conteúdo da rede pública. A lei exige zero tolerância a atraso operacional, tá? Então, tem que identificar proativamente que alguém postou uma informação que é de exploração sexual de criança, por exemplo, e ela precisa ser removida de forma imediata, tá? E da mesma forma que ele identificou e removeu, ele precisa informar de forma obrigatória para as autoridades, e aí as autoridades vão fornecer um serviço de API para receber denúncias de forma instantânea, tá? Que aí, por exemplo, vai ter lá um Disque 100, um serviço do Disque 100, um serviço de comunicação com a Polícia Federal e um SaferNet, né, que é um serviço de segurança governamental, tá? E aí o grande risco das caixinhas de recompensa, né, que é outro item que está bastante comentado aí durante essa semana, tá? Então a lei foca em caixinha de recompensa, né, e jogos parecidos com aposta, colocando a monetização probabilística sobre escrutínio severo, tá? Então tá proibido, né? Mecânica de cassino, né? Design probabilístico que mimetiza jogos de azar, né? Simulando ali cassinos digitais, como se fossem as bets, tá? Risco de manipulação, né? Configurada legalmente como exploração comercial e manipulação psicológica do desenvolvimento infantil, né? Você exibe propaganda ali, você induz, você melhora o jogo. Você dá uma falsa sensação que o jogo tá ficando melhor porque ele tá comprando itens ali para aquele jogador. Ele tá comprando skill, tá comprando arma, por aí vai. E aí vai... É critério básico, tá? A restrição rigorosa do acesso e transparência absoluta no front-end sobre a probabilidade de drop, tá? Ou seja, caixinha de recompensa, as loot box, para perfil de criança e adolescente não vai mais ser permitido, tá? Então, joga no Free Fire, tá comprando acessórios ali pro jogador. Se for perfil de criança e adolescente, proibido, tá? Não é para permitir. E aí a classificação indicativa, né, que é uma sugestão aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que se adequa mais ou menos ali como é com os filmes, né? Hoje, quando a gente assiste um filme, um programa de TV, ele tem lá a recomendação de idade, né? 12 anos, 16 anos, 10 anos. Então os jogos, apesar dos jogos já terem essa classificação, ela fica mais rigorosa, tá? Então a classificação ela não é mais sugestão, é um filtro primário de acesso, tá? Então todo jogo ele vai se auto-classificar, tá? Em livre, AL como livre, A6 como 6 anos, A10 10 anos, A12, A14, A16 e A18, tá?
Isso de forma preliminar e auto-aplicada pela empresa. Tá? Então a Rockstar ela vai lá e reclassifica os jogos dela de acordo a essa nova classificação. Tá? E essa classificação ela vai ser dada como provisória. Tá? A autoridade pública ela vai, de alguma forma, monitorar, tá? E atestar se aquela classificação condiz com que a empresa, com que o jogo traz de características e com que a empresa informou, tá? E aí ela vai revalidar, tá? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, depois que as empresas classificarem, autoclassificarem seus jogos, ele vai lá e coloca um selinho de, tá de acordo ou não tá de acordo, tá? Que a classificação ela vai mudar, vai tirar o A, né? Que o A é de autoclassificação e depois o limite da idade aqui. Tá? E vai passar a ser só livre, 6 anos, 10 anos, 12, 14, 16, 18. E isso de forma definitiva, com status de validada, tá? Que é definida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública após análise técnica da obra integral, né? Se tem sexo, drogas, violências, como nos filmes, tá? E é referência legal absoluta para aplicação do ECA digital, tá? E aí, qual o custo se der game over? E aí, se a Rockstar não fizer nada e deixar os jogos dela ali sem classificação, sem validação de identidade, então a lei ela também prevê sanções, tá? Que começa por uma advertência, tá? Ela vai receber uma notificação ali formal, onde vai ser solicitada de forma gentil que a empresa se adeque de forma imediata a essa nova lei, tá? Um segundo nível, né? A Rockstar não recebeu a advertência e não fez nada, né? Continuou permitindo que os seus jogos não tivessem proteção ali para a criança e para o adolescente. Não cumpriu com o que a lei diz. Aí ela vai receber um segundo nível de sanção, que é a multa, tá? Então vai ser o impacto financeiro. Multa de até 10% sobre o faturamento dela no grupo econômico que roda no Brasil. Então tudo que a Rockstar Brasil vendeu, ela vai tomar uma multinha de 10%, tá? Ou de 10 a R$ 1.000 por usuário, chegando a um limite de 50 milhões por infração, tá? Então ela recebeu uma advertência, não se adequou, porrada, multa. Se ela receber outra notificação e não se adequar, a multa continua, um exemplo, tá? E aí se isso persistir por mais tempo, a lei prevê que a empresa ela seja extinta no Brasil, né? Que a operação daquela empresa não aconteça mais. Então, se ela não se proteger, se ela não atender essa lei, ela pode ser advertida, ela pode tomar uma multa, e se ela não resolver, o Brasil simplesmente pode chegar lá e dizer, tá cancelada, não pode ir embora. Você não tá atendendo às nossas expectativas. Pode acontecer, tá? E aí o mercado ele tem um perigo iminente, existencial, e essas empresas elas vão precisar fazer escolhas, tá? Existem dois caminhos, né? O caminho do pânico e o caminho estratégico. O caminho do pânico é o que a Rockstar, a Arch Linux já fizeram, tá? Já disseram, a gente não tem condições de resolver, vamos sair do país, não tem condição de oferecer o nosso serviço no Brasil, tá? Pode falar, Catarina. Uma pergunta assim legal também, porque, tipo assim, por exemplo, na Steam. Não, não, desculpa, mãe. É que não, desculpa. É que minha mãe é advogada também, tá achando dúvida com ela. Aí é uma questão, tipo assim. Por exemplo, na Steam, quando a gente compra algum jogo, ele oferece o CPF, certo?
Por que que eles não podem simplesmente fazer, tipo assim, pegar, assim, eu acredito, não sei se infra alguma coisa, né, e tal, usar o CPF e visualizar se é maior de idade, porque, por exemplo, de acordo com os documentos, você pode ver, né, se a pessoa é maior de idade ou não pelo CPF. Eu tô errada ou Pode tô, também, tá? pode Pois também. é, então por que que, tipo assim, durante a compra e usado e avaliar sobre esses dados, tipo assim, você tem a partir justamente desse documento estratégico, né? Tipo, do site da Rockstar. Você tem, eu não sei muito bem como que funciona o site da Rockstar, né? Porque eu vejo mais Steam, mas você tem um perfil, você configura que você é maior de idade e usa o CPF, e esse CPF também é o mesmo que é usado durante as compras, que você já visualiza que você é maior de idade. Não é, tipo assim, mais fácil, em vez de justamente bloquear tudo. É, é porque tem brecha, por exemplo. Imagino. Por exemplo, as bets. Tá? Menores de idade também não podem ter cadastro nas bets. Aí o que é que elas fazem? Elas entram com o CPF do pai, da mãe, do tio, do irmão mais velho. Ah, E elas saquei. continuam consumindo. A lei é rigorosa ao ponto de eu quero saber quem está na frente do computador ali jogando. Não é só na É, hora do eu cadastro. já acho. Acessou, tem que confirmar ali se é você mesmo que não tá, de tempos em tempos. Tem que garantir que quem tá jogando não é uma criança ou um adolescente. E se for, tem que ter aquelas restrições. De quem tá acessando o É, site naquela hora ali, se é uma criança ou um adolescente ou se não é. Por isso que a validação do CPF só na compra não resolve. entendi. Entendeu? Aí foram esses exemplos, né? O caminho do pânico. As empresas não têm como fazer essa validação por não querer, ou por não conseguir, ou por não poder. Isso não é só no Brasil, não, tá? Na Califórnia, eu tava vendo essa semana, tem uma lei bem parecida e, e o Arch Linux e a Rockstar não funcionam lá também, tá? Nos Estados Unidos, as leis, elas não. A maioria das leis, elas são por estados, né? Não é no Brasil. A gente tem leis federais e tem leis estaduais, mas nos Estados Unidos, se eu não me engano, o que prevalece, as leis elas são definidas por estado. Cada estado ele pode definir ele pode legislar sobre determinados assuntos. E essa questão da proteção da criança e do adolescente no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é bem similar com o Brasil. E as duas empresas também não operam lá. E aí você tem o caminho estratégico, né? Assumir adequações de design do jogo, do site, do serviço, do sistema. Tá? E garantir a proteção do público mais sensível. Tá? Que vai tentar burlar de qualquer forma a lei. A gente sabe que o brasileiro ele dá um jeitinho para tudo. Tá? E acho que essa lei ela tenta justamente prevenir o jeitinho brasileiro. Né? É garantir que quem está usando aquele serviço é realmente uma criança ou um adolescente. Tá? E aí a empresa, se adequar, se conseguir se adequar, ela continua operando sem risco de multa, sem risco de cometer infrações. Tá? Ao mesmo tempo que a lei, eu acho que é bem rigorosa nesse sentido, a empresa que quer continuar prestando um serviço e com o princípio de proteção da criança e do adolescente, ela vai conseguir se resguardar de futuros problemas. Aí, mesmo que o jeitinho brasileiro dê um jeito de burlar e de fazer e acontecer, se a empresa seguir alguns critérios de proteção, talvez no impacto judicial lá na frente ela consiga dizer, olha, não foi culpa minha, eu fiz tudo o que foi possível para garantir e mesmo assim fulaninho conseguiu dar um jeitinho brasileiro e usar. Mas não foi culpa minha, foi porque ele burlou o sistema. Tá? Ela vai ter mais embasamento, mais garantia de dizer que ela está aderente à lei, que não foi culpa dela se aconteceu alguma coisa. Tá? O que hoje é frágil, né? Se uma criança sofre um abuso num site de conteúdo adulto, ou por quê? Pô, porque você só perguntou se é maior ou não. Pô, o cara veio nem leu e apertou sim. Tá? E aí a matriz da mudança, né?
desse novo cenário, né? Como era antes do dia 17, como é a partir do dia 17, né? O onboard para sites que oferecem conteúdo sensível, serviços que oferecem conteúdos sensíveis. Antes era só um checkbox indicando se tinha mais de 18 anos ou não, tá? Agora tem uma integração estrutural com APIs de verificação de identidade, tá? Como reconhecimento facial, inteligência artificial sobre imagem, pode combinar vários métodos, olhar no cadastro da Receita Federal se a idade condiz com o que está informando, mas precisa saber que quem está usando realmente tem mais de 18 anos. Tá? Monetização. Antes os anúncios eram comportamentais, tá? Baseados no perfil, e era feito um rastreio ali do menor, principalmente dentro das plataformas de jogos. Hoje o anúncio ele precisa ser estritamente contextual e anônimo. Tá? Design de sistemas, privacidade, o opt-in, né? Aquela opçãozinha de marcar, ativada ou desativada, por exemplo. Escolhida nos menus de configuração, nos termos. Hoje, por padrão, precisa ser opt-out, né? Ou seja, precisa estar ativado ali por padrão, né? Proteção e bloqueios ativos por padrão no nível 0. Beleza, João? Deixa eu acabar aqui aí tu mostra. Engajamento, né? Lotbox, acesso irrestrito e sem fricção em caixa de recompensa. E a partir de agora, tratadas com rigor de jogos de azar se manipularem psicologicamente o menor, tá? Então, em síntese, tá? Um compliance aqui, né? Uma stackzinha de como game devs precisam se estruturar, né? Uma estrutura arquitetural multicamadas para a conformidade do produto, né? Então, além de pensar no jogo, em gameplay, em call loop, em loop de recompensa, em feedback, agora a gente vai precisar pensar em outras coisas também, já pensando na proteção das crianças e do adolescente, para que a gente esteja sempre aderente a essa lei, tá? Então, o UX, design seguro por padrão, né? Configurações de visibilidade, rastreamento e configurações trancadas nativamente, quando for um perfil de uma criança ou um adolescente. Não pode ter esse rastreio digital, tá? Monetização, né? A sanitização econômica, remoção de publicidade comportamental, né? Auditoria em lotbox e mecânicas probabilísticas, tá? Moderação, né? Pipeline com SLA rigoroso, triagem algorítmica, remoção imediata de conteúdo sensível, API de reporte para órgãos governamentais aí, voltados para proteção. Então, se você quer criar uma rede social, tá? Isso é pré-requisito para você disponibilizar a tua rede social. Tá? Data, validação de identidade, né? Idade de verdade, tá? O alicerce que dita qual experiência o usuário receberá nas camadas superiores, tá? Beleza? Era esse conteúdo que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu criei esses slides com base no texto da lei, tá? Eu vou compartilhar ele com vocês e a lei também. Mas se vocês pesquisarem no Google a lei 15.211 de 2025, vocês vão ter acesso ao texto na íntegra, tá? Eu só organizei aqui do meu jeito para uma apresentação, um resumo de tudo que está escrito ali no texto da lei, tá? E aí, o que é que vocês acharam dessa lei? Tá rigorosa demais? Qual a opinião de vocês? O que é que vocês acharam? Qual o pensamento de vocês? Será que GTA 6 vai vir pro Brasil? O problema pra mim não é nem ser rigoroso, é que além de tirar justamente os espaços infantis em jogos, tipo assim, infantis em jogos mesmo, assim, não só Roblox, mas
jogos offline infantis, porque precisa justamente desse cadastro, não melhora em questões de abusos sexuais, né? Não, assim, qual vai ser, assim, desculpa, né, pegar pesado, mas qual vai ser o lado positivo para caso algo acontecesse? Será que muda alguma coisa? Como assim? Não entendi, não. Porque, tipo assim, como que eu posso explicar? Porque, pelo que entendi, precisa do registro e tal. Só que nem se disse, tem. Eu sei que ela é rigorosa justamente por não ter bandeira brasileira, né, de burlar o sistema, mas com certeza de um jeito ou de outro vão achar uma maneira de burlar. Vai. Pelo que eu sei, né? A gente sabe como é brasileiro. Mas, e se algo acontecer, tipo assim, em algum jogo, em alguma rede social? Aí qual que vai ser a questão? Porque, por exemplo, se uma criança está registrada com maior de idade, sendo que é criança, sei lá. Aí tem aquelas sanções, né? A empresa ela É, recebe uma advertência. Olha, você, por exemplo, ficou sabendo de algum caso e você vai lá e denuncia. Você vai abre um BO, por exemplo, dá uma queixa e de alguma forma a, a mantenedora da rede social, a Meta, vai receber a informação. Olha, tá tendo reclamação aqui que tá acontecendo. Tem criança acessando conteúdo sensível, sendo importunada de alguma forma, porque o perfil dela não tá privado. Ela tá conseguindo colocar o perfil público. A Meta vai receber uma advertência, olha, se adequa. Aí ela vai ter um tempo para se adequar. Não se adequou, ela vai receber uma multa, tá? Que aí pode ser de 50 milhões. Apesar da Meta ser riquíssima, né? Dessas mantenedoras essas big techs tem bastante dinheiro, mas 50 milhões faz uma diferença boa no bolso, tá? E se ela não se adequar, o caminho é ela deixar de operar no país, tá? Então, se ela não resolver, ela deixa de operar. Para uma empresa, o Arch Linux, por exemplo, pô, ele sair do Brasil, ele não vai afetar a vida da população em geral, tá? Ó, ele é um serviço gratuito, para ele estar no Brasil não gera valor financeiro para ele. Causa impacto para uma empresa que precisa de um sistema operacional, escolheu aquele sistema operacional por ele aparentar ser mais seguro, mas não tem um impacto financeiro assim e de operação. Mas imagina se isso acontece na rede social, tá? Que ela fatura muito no Brasil, ela ganha muito dinheiro, tá? Porque ela vende propaganda, ela vende acesso, o valor financeiro dela, além da propaganda que ela vende, do acesso e tal, tá na especulação da bolsa de valores, por exemplo, tá? Então, se ela toma uma sanção, se ela toma uma multa, ela tem um impacto financeiro muito grande. Se ela não se adequa àquela necessidade, a necessidade dessa lei, ela deixar de operar no Brasil, o impacto financeiro para ela é gigantesco. Quanto, pô, eu vou lançar um serviço na internet, qual é a primeira coisa que eu faço? Comprar divulgação, comprar anúncio no Instagram para divulgar o meu serviço. E não sou eu que faço isso. A maioria das empresas fazem isso, tá? Precisa divulgar. Quando eu não compro os anúncios da Meta, do Instagram, do Facebook, as empresas lá contratam influenciadores digitais para fazer aquela propaganda, para incentivar o consumo e tal. E é tudo via rede social. Então o impacto de uma rede social dessa deixar de operar no país é grande, tá? Para ela, enquanto empresa, enquanto Big Tech, e para nós também, tá? Então a gente tem que estar sempre atento para fazer as denúncias, caso essas empresas não se adequem. E elas precisam se adequar, fazer essas garantias, né, para proteger as crianças e adolescentes. O alvo da lei, acho que o grande objetivo dela é essa proteção, agora ficou mais clara, tá? E, e as denúncias. Então, se ela precisa, as empresas elas precisam agir para ficar aderente à lei.
E se elas identificarem alguma forma de abuso, elas precisam denunciar de forma imediata, tá? Sei lá, Joãozinho tá importunando uma criança no perfil da rede social dela, tá postando coisa e tal. Então ela tem que ter um mecanismo, o Instagram, a Meta tem que ter um mecanismo que identifique isso, que ela valide rápido, que ela remova aquilo do ar de forma quase que instantânea e que ela denuncie, tá, para as autoridades, que acho que é o mais importante, que não adianta ela identificar, remover, engavetar e isso vai continuar acontecendo, tá? Então, acho que à medida que o tempo for passando, é grande provável que esses casos eles comecem a diminuir até zerar, tá? Porque hoje a sensação de impunidade que a gente tem é muito grande, tá? E aí, quem mais? Quem mais achou o que dessa nova lei? Então, beleza, galera. Esse era um recorte. Meio que não tem nada a ver assim com o nosso assunto de game design diretamente, tá? Mas eu queria trazer esse conteúdo para conhecimento de vocês e aí pedir para vocês aplicarem já no contexto do jogo de vocês o que vocês fariam para que o jogo de vocês se adequem a essa nova realidade, tá? Se adeque a essa nova realidade.